E aí, pessoal? Tranquilidade? Vamos lá para mais uma aulinha? Mais uma aulinha de diferenças aí? Aula para Dedéu de diferenças aí para treinar bastante, hein? Vamos lá. Continuando aí nossa rotina, a gente está vendo aí, avaliando em cada frase, qual é o pressuposto de cada frase. Isso é, qual é a inferência correta que garante a verdade de cada texto. Mas lembrando que ver o pressuposto é ver aquilo que se põe na nossa frente, porque posto aqui, da palavra pressuposto, lembrando, você já sabe, você já viu todas as aulas anteriores. Né? O que se põe na nossa frente é sempre aquilo que a gente chama de texto. Né? Só que ver o pressuposto é ver o que está sub cada texto, isso é, abaixo de cada texto. Ao mesmo tempo, é ver o que está abaixo, mas é ver o pré de cada texto, é ver o antes, que autoriza cada texto ser dito correspondendo a uma verdade objetiva dos fatos. Beleza? Então vamos lá para a nossa próxima frase, já que a gente já fez aí umas 60 frases aí nos vídeos anteriores, nas aulas anteriores. Vamos lá, frase 71. Vamos lá? A gente já fez umas 70 frases, indo para 71. Se você perdeu os vídeos anteriores, vá lá nos vídeos anteriores. Tem muito treino aí para fixar esse assunto. Bom, frase 71 diz o seguinte: Atala, chefe Atala, né, defende ainda uma outra mudança no consumo de alimentos. Bom, vamos lá. Se ele defende ainda uma outra mudança, ele já defendeu outras mudanças, mas defende ainda mais uma outra. Né? Então já pensamos o que tinha para pensar. Né? Então vamos lá. Escrevendo aí isso direitinho. Esse raciocínio rápido que a gente fez. A Tala já havia defendido outras mudanças para o consumo de alimentos, ou no consumo de alimentos, tanto faz. Se ele defende mais uma, outra mudança, ele tinha que ter defendido pelo menos mais uma outra mudança anterior. Tá claro isso? Tá? Belezinha? Então 71 não tinha muito mistério não tinha muito o que inventar não. Tá? Vamos lá para 72? 72. 72 diz: o Brasil é um país com uma cobertura, ou melhor, com uma abertura para comer comidas diferentes que é ímpar. Que é ímpar. Não é comum no mundo. Bom, vamos lá.
quem está dizendo essa frase está dizendo que o Brasil tem uma capacidade aí, né, de comer comidas de fora que é diferenciada, né, diz que não é comum no mundo, né, outros países não têm a mesma abertura que o Brasil dá para comidas de fora, de outras culturas. Né? Então é isso que a gente tem que pensar. Né? O Brasil tem essa abertura, os outros não têm. Tá? Então é em cima desse raciocínio que a gente vai fazer a nossa resposta, o nosso pressuposto. Né? Então a gente bota aí, não há nenhum outro país no mundo que se permita comer comidas de outras culturas ou de outros países, como é o Brasil, ou como o Brasil. Né? O Brasil tem essa abertura maior do que qualquer outro país. Tá? Porque aqui ele existe no mundo, né? Não é comum no mundo. Né? O que é comum é aqui no Brasil a gente se permitir comida japonesa, francesa, árabe, né? Italiana e por aí vai. Né? Alemã, certo? Bom, 72 era só isso. Vamos lá para 73? 73 diz o seguinte: cerca de 7.000 pessoas estavam em situação de vulnerabilidade, estavam vulneráveis, fragilizados, suscetíveis, de vulnerabilidade na Finlândia. Em 2015, devido à falta de um lar permanente. Bom, vamos lá. Qual é o pré dessa frase que autoriza essa frase a ser dita? É você não acreditar nisso, né? Não ter conhecimento disso, desse fato aí, que cerca de 7.000 pessoas estavam em situação de vulnerabilidade na Finlândia, né? Então, achava que a Finlândia não tinha essa condição aí. Havia quem pensasse que não havia cerca de 7.000 pessoas sem lar permanente na Finlândia em 2015.
ou até o ano de 2015. Sim? Tranquilo? É você ter a situação de pensar ao contrário. Não se esqueça de que a gente vê o contrário, tenta ver o contrário, por causa da condição natural de um pressuposto. O pressuposto acredita que para você dizer tal frase, há sempre a possibilidade de você ter o contrário antes existindo. Quando você fala hoje está sol, o que você elimina é que hoje não está chovendo. Chover ao contrário está sol. Beleza? Se você fala o carro parou, é porque ele estava andando. O parar é o oposto de estar andando. Certo? Tranquilidade? Belezinha? Bom, então vamos lá para 7.4? 7.4 diz o seguinte: 62% dos entrevistados classificaram como ruim ou péssimo o governo do presidente Michel Temer. Do presidente Michel Temer. Bom, Michel Temer já foi presidente do Brasil, entrou ali no finalzinho do mandato da Dilma, 2 aninhos, para completar o mandato. Bom, isso já foi, já passou, mas vamos avaliar a frase que foi dita. Vamos lá. Aqui você tem 62% dos entrevistados classificaram como ruim ou péssimo governo Michel Temer. Se você tem um percentual alto assim, que é quase 2/3 aí da população, classificando dessa maneira porque havia quem pensasse o contrário, ou quem não soubesse desse fato. Beleza? Sim? Então, havia quem não achasse o governo do presidente Michel Temer ruim ou péssimo. Tranquilo? Tá? Você vai falar assim, só isso? Só isso. Para que mais? Vai pensar o que aqui? Vai inventar o quê? Vai falar que 62% era super inteligentes, super fantásticos? Podia até ser, mas tem como garantir isso? Não. Que era 62% de pessoas incultas? Não sei. Se eram ricas, pobres? Não sei. Onde foram esses entrevistados? Foi Sudeste, Nordeste, Norte, Centro-Oeste, Sul do país? Não sei. Foi no começo do mandato? Foi no final do mandato? Foi durante todo o governo? Também não sei. A gente não tem essas informações para ficar pensando isso. Você fala assim, não, mas a gente viu como é que foi o tempo todo. Não, o que a gente viu é uma coisa. O que está escrito aqui não me dá suporte para pensar. Nem a mim, nem a você. Nem a ninguém. Então, estou analisando só o que está escrito. Considera que você desconhece ou desconheceu isso aí na prática, no seu dia a dia. Tá?
Vamos analisar aqui o que o texto está nos dando de informação. Trabalha com o que está na sua frente. Né? É aquela história do pedreiro. Ele vai trabalhar com o saco de cimento que tem ali para trabalhar. Ele não vai pensar que o dono podia ter comprado mais 20. Né? Ou que os outros 20 a dona escondeu, sei lá o quê. Tá? A dona da obra, o dono da obra, responsável pela obra. Não vou pensar isso. Eu não tenho suporte aqui para pensar isso. Tá? Penso só no saco de cimento que está aberto, que é o texto aqui na minha frente. Bom, 75 já estou começando a escrever, estou indo para ela, e ela diz o seguinte: no início, Atala não se importava de levar o filho mais velho a redes de lanchonetes. A redes de lanchonetes. Mas aprendeu a lidar com a vontade de se comer fast food de outra forma. Né? Se aqui diz que o Atala, o tal chefe de cozinha lá, não se importava de levar o filho mais velho à rede de lanchonetes, é porque havia quem acreditasse que ele se importava, né? Certo? Então a gente vai por aí, nessa onda. Havia quem pensasse que Atala se incomodava de levar o filho mais velho a redes de lanchonete. Vou botar lanchonete, vou especificar logo. Ele fala depois fast food, né? Redes de fast food. Tipo Burger King, McDonald's, Bob's, por aí vai. Né? E ainda teve o final aqui, mas ele aprendeu a lidar. Então tinha gente que achava que ele não saberia lidar, né? E achava que ele não aprenderia a lidar com isso. Tranquilo? Foi grandinho, mas deu para fazer. Não tinha nada demais para pensar, tá? Era só isso aí mesmo. Belezinha? Essa foi a 75. Vamos lá para 76? Tô indo para 76. 76 é mais curtinha.
né? Vamos lá. Ao fato de que o governo Temer é visto como mais do mesmo. Vamos lá. Ao fato de que o governo Temer é visto como mais do mesmo. Se eu preciso dizer isso para alguém, ou alguém precisa dizer isso para você, é porque você pensa igualzinho a isso ou pensa o contrário disso? É porque você pensa o contrário disso, né? Que é o pré desse texto, que autoriza esse texto a fazer sentido, né? Em relação à realidade objetiva dos fatos, tá? Então a gente coloca aí. Existe gente que não vê o governo Temer como mais do mesmo, isso é, que faz a mesma coisa que os outros. Não tem mudança nenhuma, tem alteração nenhuma. Tá claro isso? Tá? É tudo farinha do mesmo saco, né? Vai mudando o nome da criatura, mas o enredo do filme continua. Muda o nome dos personagens, mas o enredo do filme é o mesmo, né? Muda o nome da história, mas a história é praticamente a mesma, né? É tudo história de príncipe e princesa, né? Sei lá o quê. Dragão, sei lá. No caso do Temer, ia ter gente falando que era caso de vampiro, mas é outra história, né? Mas tudo bem. 77, podemos? Foi tranquilo a 76? De perceber aí? Foi? Nem comentei, mas acho que era fácil de ver, né? Tem gente que vê como mais mesmo, tem gente que não vê, né? Beleza? Tá? Tem que pensar na situação contrária e oposta contrária. E anterior, tá? 77, tô indo, hein? A Finlândia já não tem gente dormindo nas ruas. Vamos lá, a Finlândia já não tem gente dormindo nas ruas. Bom, se você precisa dizer essa frase para alguém, alguém precisa dizer essa frase para alguém, para você, qual é o pré dessa frase? É que tem gente que acredita que não tem mais ninguém dormindo nas ruas ou que ainda tem? Que ainda tem, né? Então a gente bota aí. Há quem ainda acreditasse ou pensasse que ainda há moradores de rua onde? Na Finlândia, não é isso? Isso aí. Tá? Foi? Então é gente que tem que lembrar que tem gente que poderia estar pensando o contrário, que na Finlândia ainda tem morador de rua, tá? Belezinha? 77, melzinho na chupeta, hein? Molezinha de pensar. Né? Se tá treinado, é mole de pensar. Tô indo para 78, hein? 78 diz: a desconexão
do homem com o alimento hoje é brutal. Bom, anotamos aí a frase. E aí, qual é o pré dessa frase? A ideia oposta anterior a essa frase. É que tem gente que deve estar pensando que existe uma conexão enorme, né, entre o homem e o seu alimento, né? Então a gente já pensou o que tinha que ser pensado. Existe quem pense que há uma conexão, uma ligação enorme entre o homem e o seu alimento. Atualmente. Atualmente, hoje em dia, tanto faz, tá? Beleza? Então era só pensar o pré dessa frase aí, condição anterior, para eu dizer essa frase para alguém, porque tem gente que pensa o contrário, né? Se alguém diz para mim, é porque eu penso o contrário, que acho que tem uma ligação, uma química boa, né, entre o homem e o alimento que ele come. Mas a frase diz que existe uma desconexão, tá? Beleza? Tranquilo? Vamos lá para 7-9. 7-9 é grandinha. 7-9 diz: as pessoas não se sentem seguras sobre os temas que estão sendo discutidos. Sobre os temas que estão sendo discutidos. Especialmente na reforma da Previdência. Reforma da Previdência. Bom, vamos lá. Só para se ligar, quem está distraído na vida, no mundo, reforma da Previdência é um ato lá da parte dos deputados, do governo e dos deputados, para melhorar as leis para as questões relacionadas à aposentadoria, né? Por tempo de serviço, por invalidez e por aí vai. Né? Invalidez no caso de doença grave, né? Acidente, por aí vai, né? Coisas do tipo, tá? Também já tivemos aí essa reforma, com o tempo já passou, esse é um texto velho, texto antigo, já passou, já rolou parte do que tinha rolado, lá na frente daqui a pouco fazem outra de novo. Tá? Mas enfim, ele disse aqui que as pessoas não se sentem seguras sobre os temas que estão sendo discutidos, e principalmente em relação à reforma da Previdência. Se é necessário dizer ou lembrar, né, essa informação para alguém, é porque se acredita que já há certa segurança, pelo menos, né, na discussão dos sistemas. Então, já pensamos o que era para ser pensado. Então, a gente bota aí: há
quem considere que as pessoas já tenham alguma segurança ou certeza, talvez, sobre discussões acerca ou sobre ou a respeito da reforma da Previdência. E alguns outros temas. Tá? Se você botou primeiro lá alguns outros temas, depois a reforma da Previdência, tanto faz. Tá? Se você pensou isso, tanto faz, não muda a parte central da resposta. Né? Não mudando a parte central da resposta, tá valendo, tá tudo de boa. Tá? Tranquilidade? Vamos lá para 80? 80 diz o seguinte: um bom cozinheiro nunca vai ser um bom cozinheiro, nunca vai ser um bom cozinheiro se não for pelo menos uma vez ao Japão. Foi? Então vamos lá. Qual é o pré dessa frase? É que não tem como ser bom cozinheiro sem conhecer a comida japonesa, a culinária japonesa. Não é isso? É? Então é essa a crença anterior, né, que existe na cabeça da pessoa para poder dizer essa frase. Né? Ou o contrário dela, que há quem pensa que dá para ser um bom cozinheiro sem conhecer a culinária japonesa. E é isso que a gente vai anotar. Né? Há quem pense equivocadamente que é possível ser um bom cozinheiro sem conhecer a culinária ou gastronomia japonesa no próprio Japão. Porque uma coisa é conhecer no próprio Japão,
Outra coisa é você aprender a fazer sushi, sashimi, yakisoba aqui, né? No Brasil ou na Argentina, ou sei lá onde. Né? Tá claro isso? Certo? Bom, então fizemos aí 80, né? Mais 10 frasezinhas. Espero que tenha sido claro para vocês. Só não se esqueça, né? Ver o pressuposto é ver a condição anterior que permite cada frase ser dita. E essa condição anterior normalmente tem um princípio de oposição, né? Já dei várias vezes a lembrança lá do texto A Porta Fechou, né? Que o pré dessa frase é você ter a porta estando aberta antes. E o aberto é o oposto do fechado, né? Se você esquece isso, aí você fica sem entender aqui do porquê a gente fez as inferências, né? Anotou as inferências de cada frase tal como a gente anotou. Tranquilidade? Se esqueceu isso, volta lá na aula de teoria, volta lá nos exercícios anteriores que eu sempre lembro isso. Beleza? Então é isso, galera. Fui.